Existe paz em tua presença, clamo Jesus. Para o nome, difíceis dessa geração, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Poderoso. Oi, Lara. Olá! Olá, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Sim, perfeito. Sim. Já chega. Eu só não tô te vendo, mas tô te ouvindo bem. Eu estou com a câmara desligada também, para ser vou só acabar de lavar os dentes e já volto, está bem? Tá bom, tem tempo. Vai lá. Sobre toda uma depressão, ansiedade, medo saiam agora. Clamo Jesus. Sobre todo nome, se só nome de Jesus. Hoje nós levantamos o nome de Jesus. E
Oi, Pri. Oiê! Oi, agora eu tô vendo. Deixa eu Ansiosa. achar. Eita, Glória! Expectativa no Senhor sempre. Deus abençoe o nosso encontro. Tem você já aqui, Lara já tá aqui também. Eita, que benção. Como é que você tá? Tá me ouvindo, Pri? Tô bem, Hã? graças a Deus. Bom. Já jantaram? Já estão Já, tudo aqui já é certinho? 9 da noite. Pois é, eu vi mesmo aqui. Já tá Mas tudo bom. maravilhoso. Ok. Dê uma olhadinha nas folhas, vamos ler junto aqui hoje. Meu cabelo, Vamos ler nem vi. juntas. Vamos. E a célula? Tá acontecendo? Tá, foi sexta-feira nós tivemos Uhum, na outra. Já uhum. aproveitar, só tá a gente, ficando que eu não consigo ver. Só eu, você e Lara. Ah, boa. Então já aproveitar, quero te convidar para você trazer uma palavra para a gente na nossa célula. Olha, glória a Deus. Pode ser. Quando? Para É, eu me preparar é toda também. sexta-feira, então você me diz quando que você pode. Tá, deixa eu marcar aqui, toda sexta-feira. Mas vocês não têm, assim, um tema, qualquer coisa assim, que vocês estejam, o tema A gente principal do está se mês? revezando. Eu trago uma Uhum. palavra, a Carolina traz outra, e a gente vai se revezando assim. O Ok, Matheus. glória a Deus. Eu acho que eu já tenho a palavra para te levar. Ai, meu Deus. Para levar para vocês. Eu estava estudando, eu estava lendo ontem, assistindo a aula, e o Senhor começou a tocar no meu coração. Eu falei, marca isso, marca isso. Eu comecei a escrever um monte de coisa, assim, um monte de coisa. A hora que eu fui ver, eu falei, gente, isso é uma pregação, isso é uma aula, isso é um. Daí hoje eu mandei para minha irmã, eu falei, Li, dá uma olhadinha aí. Fala sobre a vida de Jefté. Já ouviu falar de Jefté? Não sei Ele quem está é. ele tá no livro de Juízes e fala sobre a bastardia, os filhos bastardos, os filhos que É? são criados fora da aliança do casamento, como são excluídos da família, né? Ele foi um filho assim totalmente excluído, 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 e quando o povo precisou, lembraram de quem? Dele. E ele foi o que voltou e lutou por todo daquele exército, reconquistou a terra para os seus familiares, Deus honrou. E aí a palavra final, eu escrevi lá que Deus escolhe os improváveis Nossa, para poder confundir os sábios, não é? que profundo. Glória a Deus, glória Então, a fala aí Deus. quando que dá para você participar da nossa célula, que vai ser uma honra para a gente. Sim. Então, pode ser, eu acho que nessa sexta-feira, ou na Ganho. sexta-feira que vem, É, boa. vamos falar depois no Tá privado. Eu já vou bom, colocar aqui, marcadinho. combinado. Eu Agora a admiti que Lara as vai te atividades. conhecer. Falo tanto dessa Ju que acompanha a minha jornada. Verdade, só positivo, só fala bem. Então agora você vai me conhecer. Oi, Batiza. Entrou a Batiza aqui também. Vamos falar um oi, quer dizer, Batiza. Tá com o microfone desligado, vai. Não consigo te ver. Oi, Lara, agora eu tô vendo o rostinho. Agora Ah, sim, sabe. eu vejo você no Instagram da Priscila, eu já te conheço, eu já te conheço. Eu vejo fotos de vocês juntas. Bastante Prazer. já, não é? Uhum, prazer em conhecer você. Igualmente, o prazer é meu também. Que bom. Obrigada pela confiança em estar aqui para a gente aprender junto sobre a palavra de Deus. Cadê a Batiza, minha líder de GC aqui, minha discipula, que me discipulou? Não estou vendo você, Batiza. Tá com o microfone desligado. Não consigo ver. Onde que eu vejo que tá todo mundo aqui? Aqui, achei. me ver? Agora eu tô vendo. Eu não tô sabendo utilizar essa plataforma ainda, gente. Agora eu tô vendo todas, todas, todas. Deixa eu ver quem que falta aqui. Só falta mais a Vivi, que é uma prima minha que tá lá no Brasil. Ué, Batiza, não, voltou. Eu tô Boa aqui. noite. Eu queria ver todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês já ouviram esse louvor? Reacende a chama? Ai, é lindo, gente. Eu tô apaixonado A por ele. gente toca Conheci essa muito ele aqui na semana. nossa célula. Meu Deus! Ela fala sobre Jesus. Quero declarar teu nome sobre toda a depressão, ansiedade. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Eu conheci essa semana, não conhecia, não.
Vamos esperar mais 2 minutinhos? Então, olha, a Vatiza está aqui em Portugal. Vatiza, a Priscila e a Lara estão lá na Suíça. Oi, Batista, tudo bem? Tudo bem. Mas a Priscila morava aqui com a gente em Braga, fugiu de nós. Foi levar agora, viver aí e levar a palavra do Senhor aí também, né, Pri? É isso mesmo. Uhum. E a Vivi também. A Vivi é minha prima, ela mora no Brasil, mas acho que ela deve estar pegada lá com os trabalhos dela. Tá frio aí na Suíça? Tá começando, o friozinho tá começando. Fim de semana neva. Porque nós não temos casa preparada, né, Batista? Porque ó, a gente tá tudo de blusa e as duas de alcinha lá na Suíça, e a Aqui casa é tá bem quentinha. calorzinho. Tá bem quente dentro de casa. As casas são preparadas, aqui não são, não, aqui é um gelo. Você sabe, né, Pri? Você teve aqui, você sabe. É verdade. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa oração. Vamos entregar esse trabalho aqui, essa leitura, o nosso estudo para o Senhor. Que seja o Espírito Santo a nos guiar, que a nossa expectativa esteja sempre no que Ele tem para nos falar. Eu quero que vocês fiquem sempre ligados com aquilo que o Senhor quer falar com vocês, porque eu quero que aqui não sou eu vou só ler o livro, mas é de todas. Então, aquilo que o Espírito Santo entregar para você, Pri, para Vatiza, para você, Lário, por favor, compartilha com a gente. Vamos crescer junto, né? Antes da nossa oração também, eu queria definir uma pessoa que pudesse me ajudar a ser a guardiã do tempo. Então, quem poderia hoje ajudar com o tempo? Por exemplo, faltando 30 minutos, nosso encontro é de 1h30. Então, quando for 9 horas, essa pessoa me avisar, porque eu posso, esquecer do horário e passar, e eu quero honrar esse horário com vocês. E quando faltar também 10 minutos, me avisar novamente. Quem que poderia ser das três aí? Eu acho que eu vou conseguir ficar só 1 hora, Ok. porque vai estar um bocado tarde pra gente. Amanhã começa bem cedo, se não tiver Amém. problema. Então faz assim, você fica guardando o tempo hoje para mim, Pri, e quando faltar 1 hora, você vai falar, Ju, falta 1 hora, eu tô saindo, né? E aí eu já sei que falta 1 hora e aí eu dou continuidade com Vatiza. Tá, então agora é 9h05, quando for 10h05 eu te aviso, é isso? Tá bom, isso, por favor. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos hoje para aprender mais de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, está totalmente disponível, Senhor, que o Espírito Santo possa ter a liberdade de falar conosco, de colocar aqui todo nosso entendimento, tudo aquilo que também nós não entendíamos que era dessa forma, que o Senhor está aqui nos mostrando, Senhor, cada dia mais o teu amor através da palavra, que é viva e que é pura e que cura toda a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui nesse louvor de início, ó Pai. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, junto comigo nesse projeto, começando a aprender ali junto comigo, que esteja, Senhor, protegendo a família de cada uma enquanto nós estivermos aqui reunidas, ó Pai. E, Senhor, coloque sobre nós, ó Pai, o teu entendimento e que seja o Senhor a falar, os nossos ouvidos estejam sempre inclinados à tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Esse livro aqui, ele é de base inicial lá do Carisma, porque ele ensina realmente essa base de construção daquilo que você... Quando a pessoa acaba de se converter e que nunca ouviu falar de Cristo, a primeira coisa que ele tem que aprender é sobre Cristo. É a base de todas as coisas. É o nosso Cristo Jesus. Que ele está desde o início da criação, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Então, esse livro aqui, ele é uma introdução, né? E ele fala, ele oferece uma base não só para entendermos quem é Cristo, mas sobre a cura emocional, a cura física e a cura espiritual nesse ponto de partida. Então, vamos lá. Eu escolhi fazer dessa forma, em leitura corrida, porque geralmente os clubes do livro são assim, a pessoa lê em casa e depois a gente vem para debater. Só que eu tiro por mim, às vezes a gente não tem tempo para ler em casa, então é por isso que a gente prefere ter o clube do livro para a gente ler juntas. Então hoje, como é o nosso primeiro encontro, eu queria que vocês sentissem se essa leitura corrida, ou seja, a gente vai ler, eu vou ler aqui todas as páginas e a gente vai comentar algumas coisas.
se ficou muito cansativo. Se ficou muito cansativo, a gente pode passar para outra modalidade, que é aquela que vocês leem em casa, e a gente vem aqui só para debater. Só algumas dúvidas, algumas coisas assim. Aí vocês me falam, tá bom? Combinado, Lara, Fatiz? Combinado. Ok, ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo partilhar a tela com vocês certinho. Como eu estou aprendendo a mexer nisso ainda. Então, Zoom, partilhar em reunião em andamento. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá vendo o livro, né? Sim. Maravilha. Olha a minha prima. Sim, já Vou admitir. Vivi entrou. Nós já demos início, tá, Vi? Cadê você? Fala um oi aí pra gente. Vi, seu microfone está desligado, a tua câmera também, tá? Só para avisar. Desliga, liga aí o microfone e dá um oizinho para todos nós. Minha prima está lá no Brasil, agora é 5 horas da tarde. A Lara saiu. Não, entrou outra Lara. Pronto, é da mesma. Vamos lá, estão me ouvindo? Então, vamos lá. Certo. Então vamos ler aqui a introdução. Vocês preferem que eu leia ou vocês querem cada uma ler uma página? Digam-me coisas. Eu acho que você pode ir lendo, assim, por mim. Tá bem. Eu ia dizer, eu também preferia que tu lesses. Tá bom, tá bom. Estão vendo bem aí a página. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Que eu vou ficar com a cabecinha baixa aqui lendo. Ok. Vamos lá. Introdução. Há uma poderosa declaração bíblica em Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Nos evangelhos acompanhamos o ministério terreno de Cristo e descobrimos que tamanha foi a intensidade nas suas obras que o evangelista relatou. Há, porém, ainda muito mais coisas que Jesus fez, muitas outras coisas. Se todas elas fossem relatadas por uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Ele realizou muitos feitos em seu ministério terreno. E descobrimos 3 principais ênfases. E aí, se vocês quiserem tomar nota: pregar, ensinar e curar. Esses são os 3 principais ênfases do ministério de Jesus Cristo: pregar, ensinar e curar. Por meio deste livro, aprendemos sobre o quanto é a vontade de Deus nos curar. Por meio de textos do Velho Testamento, versus o plano da redenção, nas palavras de ações de Jesus e como podemos tomar posse da herança que temos. Herança. Quem tem herança? Herança quem tem são os filhos de Deus, filhos de Deus. Então, nós precisamos entender que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos filhas, e por filhas nós temos herança. E essa herança vem através de Jesus para a nossa vida. Se nós, estando em Cristo, nos sentimos somente servos, é outro tipo de relacionamento. Se nós, estando em Cristo, não entendemos que nós não somos mais pecadores, mas somos justificados pelo teu plano de redenção, pela tua cruz, pelo teu sangue, nós também estamos deixando de herdar a herança espiritual que Cristo nos traz através de filhos, co-herdeiros nele. Nas palavras de Jesus, e como podemos tomar posse da herança que temos a partir do que Jesus realizou na cruz por nós. Foi na cruz que obtivemos o perdão dos nossos pecados, e foi nela que ele levou as consequências que estavam sobre nós, trazendo a cura da nossa alma, a cura e a restauração do nosso corpo, como veremos ao conhecer o que Deus tem para nós. Esse livro vai falar muito sobre a cura da alma, porque nós entendemos e nós ouvimos muitos testemunhos, Jesus curando o físico. Eu fui curada de hérnia de disco, tem várias pessoas que foram curadas de coisas físicas, doenças físicas.
Mas às vezes a gente não reconhece ou não sabe, ou porque não lembra, ou porque não leva em consideração. Eu vou pedir para alguém fechar o microfone, porque eu estou ouvindo a minha própria voz. E aí, às vezes, eu posso me perder. Só o microfone. Então, a gente, às vezes, por falta de informação, como foi o meu caso, nós não nos submetemos a mente a Cristo. Então, imagina, eu morri na cruz com Cristo e eu vivo hoje em Cristo. Se eu falo que a minha mente é doente, eu estou dizendo que a mente de Cristo também é. Ou se eu falo, eu tenho, por exemplo, dislexia, que foi o meu caso, eu tenho dislexia, e eu não submeto essa dislexia aos pés da cruz, eu estou dizendo que Cristo Jesus não vai curar a minha alma, que são a minha mente e minhas emoções. Então, nós temos que crer que Ele é Deus que cura, Deus, Jesus é Jesus que cura, Deus cura a alma, o físico e o espírito. É tudo. Vamos lá. Ele levou as consequências que estavam sobre nós. Eu acho que eu já li isso aqui. Você aprenderá sobre a dinâmica da manifestação do poder de Deus, com enfoque em fé, cura divina, em alguns pilares bíblicos para se posicionar em fé e receber de Deus aquilo que nos foi prometido. Mas o que é fé? Como a fé se forma? Como andar e se posicionar quando falamos de fé e cura divina? Essas e outras são algumas perguntas que serão abordadas ao longo desses capítulos. Eu tenho uma lista amarela aqui que eu não sei quem. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso. Apaguei. Apaguei. Pronto, aqui estão os sumários, os capítulos que nós vamos ler. Então, o que que eu pensei? Eu pensei que nós poderíamos ler hoje a obra de Jesus e formas de receber a cura. Agora, no próximo encontro, eu tinha pensado em 2 capítulos, mas pelo que eu vi, esse aqui, ó, é da vontade de Deus que você tenha saúde, ele é muito extenso. Então, a gente vai conseguir fazer ele em um encontro. E depois a gente divide os outros. Se precisar, nós vamos fazer um encontro a mais, tá bom? Daquilo que nós combinamos. Então, vamos lá. Agora que nós vamos falar sobre as obras de Jesus. Capítulo 1. O ministério de Jesus foi abundante em relação a milagres e cura divina. Ele disse que os seus discípulos também dariam continuidades a essas obras, se referindo a toda a igreja. Então, em João 14:12 diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto ao Pai. Lembra que eu falei para vocês assim, ó, tome nota. Então seria pregar, ensinar e curar. Então, pela autoridade de Cristo, nós também curamos. Em nome daquele que é sobre todo nome. Certo dia, enquanto meditava neste texto, eu disse, quem está dizendo aqui é o Gustavo Pompeu, que é o autor desse livro aqui. Senhor, mas como podemos ter a pretensão de fazer as mesmas obras e obras ainda maiores? Confesso que eu já tinha fé para crer que faríamos as mesmas obras, por entender na declaração da ressurreição quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui eu gosto de, quando eu estou lendo, eu faço algumas ênfases assim. Toda é toda. A gente precisa pegar essas palavras assim e meio que fixar na cabeça. Então, às vezes, eu preciso ler a palavra 3, 4 vezes. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele fala, ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações. Mateus 28, do 18 ao 19. Quem está falando aqui? Jesus. E ele está falando para quem? Para os discípulos. Discípulo significa aluno, aprendiz, seguidor. Então, nós somos esses discípulos. Então, toda autoridade nos foi dada no céu, aqui na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de mim. A autoridade de Cristo como o cabeça foi transmitida ao seu corpo, que somos nós, a igreja.
Por isso, os seus discípulos não o questionaram ao ouvirem essa declaração, pois sabiam que representariam sua autoridade, e com isso fariam as mesmas obras, mesmas obras. Assim como o Pai enviou o seu Filho para representá-lo, assim o Filho enviou a Igreja, em Cristo e no poder do Espírito Santo, realizar as mesmas obras que ele operou. Então, Cristo é o representante de Deus e nós somos representantes de Cristo. Então, um dia, no tempo de devocional, o Senhor me lembrou uma viagem que eu fiz à cidade de Governador Valadares, onde há um pico muito alto chamado Pico do Ibituruna, conhecido por muitas pessoas que se aventurem em saltarem em paraglider, asa delta, etc. E em resposta ao meu questionamento, ele veio ao meu coração dizendo: a obra que eu realizarei na terra até consumá-la, com a minha morte na cruz e ressurreição, que é a obra da redenção, é como se fosse esse pico. Vamos lá. Obra da redenção é o ato de Deus nos resgatar do poder do pecado, da morte, através de Cristo Jesus. Esse ato, essa obra da redenção, está antes de tornar tudo que Deus fez aqui na Terra. Antes de criar todas as coisas, ele já tinha essa obra. Então, ele está dizendo que é como se fosse aquele pico lá do pico do Ibituruna. Não há lugar mais alto. O que Jesus fez na obra da redenção é o ápice de toda a obra de Deus em favor da humanidade. Assim como as pessoas escalam até chegar ao topo do pico e utilizam para serem lançadas para os seus voos, uma vez que a região é favorável devido aos ventos e temperatura. Os voos naquela altos e mais longos. Jesus também nos prometeu realizar suas obras e obras ainda maiores a partir da redenção. A partir do topo da redenção, faremos voos mais altos em relação ao tempo do ministério e iremos a lugares onde Jesus não foi durante o seu ministério terreno, mas que por meio da sua igreja tem chegado. Imagina, eu acredito que Jesus não foi para o Brasil, mas tem lá a Vivi. Eu acredito que Jesus não deve ter passado aí pela Suíça, não sei, até porque tá bem pertinho, mas pronto, tá aí você, a Pri e a Lara. Tá aqui eu, Batiza em Portugal. Então, ou seja, todos os lugares da face da terra que Jesus não andou, as pessoas que representam ele estão lá. Se pensarmos nas obras de Deus, podemos dizer: o Senhor está nos chamando para sermos companheiros de sua obra, cooperadores do seu trabalho. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores. O Senhor escolheu fazer as suas obras com 4 mãos, ou seja, as duas dele, e em cooperação com as nossas duas. É certo que se andarmos como Jesus andou, vamos operar como Jesus operou. E aí a gente tem que dar outra ênfase aqui. Como? É certo se andarmos como Jesus andou, né? Como ele. Pela palavra de Deus e pela unção do Espírito Santo, podemos continuar a missão que ele iniciou aqui na Terra. Ele nos deixou o bastão. Agora, como igreja, vivemos as mesmas obras, experimentaremos o que ele realizou em seu ministério terreno. O tripé do ministério terreno de Jesus. Jesus, em seu ministério terreno, morreu e ressuscitou. Ele disse que foi-lhe dada toda a autoridade no céu e da terra. Toda a autoridade verso da terra. Isso quer dizer que ele cumpriu todo o seu propósito. E ao ressuscitar, se torna Senhor sobre a igreja, que somos nós. Assim, entendemos que aquilo que ele fez, continuaremos fazendo por meio da sua ressurreição, cumprindo o ide por todo mundo, que diz em Mateus 28:19, promovendo a continuação de sua obra aqui na terra. Aqui em Marcos 23 fala assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E lembra que eu falei para vocês que eu gosto de ler e eu sempre dou uma ênfase numa palavra, toda. Quando ele fala sorte de doenças, ele está falando sobre toda a espécie de doença. Toda espécie de doença Jesus curava. Então, se aqui todas as variedades de doença, tanto física quanto mentais, quanto espirituais, nenhuma doença estava fora do alcance do poder de Jesus. E eu não sei vocês, mas eu busquei a cura da minha alma, da minha depressão, da minha ansiedade, dos meus traumas familiares em diversas abordagens. Toda a minha vida, desde quando eu comecei a entender que eu precisava me curar, eu não submetia a Jesus essa cura. Eu submetia às abordagens, a psicologia, a constelação familiar, a PNL. Eu estava buscando a minha cura. Eu sei, e hoje eu entendo que eu não encontrei em nenhum lugar. É como eu dei já o testemunho no meu Instagram. Aliviou, deixei de tomar remédio, saiu esses pensamentos de suicídio, alguma coisa assim. Mas não me curou. Não me curou. Foi dentro de uma aula aqui do Carisma que o Senhor achou graça naquele momento de me curar, onde o pastor colocou a mão no meu ombro, sem saber o meu nome, nem saber quem eu era, e ele liberou uma palavra. Ele falou só assim: perdoa, porque ele não sabia o que estava fazendo. Aquele momento eu senti Jesus curando. É como se tivesse arrancado uma coisa de dentro de mim. O que eu passei a minha vida toda, desde os meus 26 anos praticamente, buscando em todas as abordagens, Jesus falou assim: uma palavra e eu te curo. Mas ele deixou que eu fizesse tudo isso para que eu pudesse ter essa noção hoje, que é só ele mesmo. Por quê? Eu achava que Jesus estava curando as partes físicas, mas a emocional, eu não tinha essa consciência de que eu podia submeter ao Senhor. Senhor, eu tenho problema em escrever. Eu escrevo, eu como letras, eu escrevo com palavras erradas. Quando é mal, eu coloco U em vez de L. Quando é SC, eu coloco com 2 S. Cure em mim isso, porque eu não admito ter essa mente. A gente tem que se submeter, porque aqui em Mateus 4:23 ele falou que Jesus passava curando toda a sorte de doença, todas essas espécies de doenças. A palavra dele diz. Eu aprendi que quando a gente vai orar, a gente tem que confrontar o Senhor com a própria palavra. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, Senhor. O Senhor falou que curava tudo que era sorte de doença, então eu quero que o Senhor me cure. A gente tem que meio que confrontar, sabe? Vamos lá. Nesse texto, vemos que Jesus percorria a Galileia realizando 3 ações: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou seja, ele pregou, ensinou e curou. Foram muitas as obras realizadas por Jesus, mas aqui podemos ver esses 3 grupos de ações, como já foi dito. Ele foi intenso em todas elas. Historicamente, durante 3 anos e meio, Jesus foi extremamente intenso em tudo que ele realizou em seu ministério. A Bíblia diz que ele se retirava de madrugada para estar a sós com o Pai, porque sabia que logo muita gente o procuraria para estar próximo e para atender às necessidades dela. Após realizar alguns milagres, como levantar coxos, curar leprosos. Ele também se retirava e ficava a sós no monte para passar uma noite inteira em oração, porque sabia que no meio do povo não teria tempo para buscar o Pai. Eu acredito que todas nós aqui já teve experiência de acordar às 3 da manhã, 3 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5. 4 da manhã comigo não acontece muito, mas 3 da manhã e 5 da manhã acontece imensas vezes. Depois eu comecei a entender que é a hora que o Senhor quer que a gente fale com Ele. Esses dias numa aula do Carisma, o professor estava ensinando uma coisa assim que eu gosto de imaginar a cena, certo? Ele falou assim, olha, não, eu vou tentar resumir. Imagine que vocês estão numa cachoeira de manhã e a cachoeira está com aquele barulho assim das águas se quebrando dentro da própria água, batendo nas pedras. Só que quando tem muita gente durante o dia, a gente não tem noção do barulho ensurdecedor que é aquele barulho. E aí ele falou que acampou na beira de uma cachoeira.
E à noite, ele quase não conseguia dormir, porque o barulho das águas era tão forte, que ele não conseguia dormir, ele teve que se afastar. E aí ele trouxe Deus colocou tipo assim, um entendimento para ele naquele momento. Que durante o dia, nós temos tantos barulhos que nós não podemos ouvir a voz do Senhor. Porque imagina que aquela cachoeira, ela é a mesma de dia e ela é a mesma de noite. Ela não baixa o volume dela de manhã e aumenta o volume dela de noite. Deus é a mesma coisa. A altura da voz dele, do som dele, é a mesma. Só que durante o dia, ou na nossa própria mente, aquelas mentes que não param e ficam sempre pensando, a gente não ouve a voz do Senhor. Mas não é porque ele deixa de falar ou porque ele está falando baixo demais. É porque nós precisamos silenciar as vozes que estão na nossa mente e ao nosso redor. Eu achei isso incrível. Toda vez que eu vou orar de madrugada, eu fico lembrando disso. E foi sensacional que o professor trouxe. Vocês podem sempre me parar, abrir o microfone aí, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a página do livro, tá bom? Vamos lá. Como pregador, acredito que Jesus, até mesmo quando não existia uma oportunidade natural, ele a provocava e pregava o evangelho do reino, ensinando o que as pessoas precisavam ouvir. Mas também consigo ver a intensidade nesse texto, quando a Bíblia diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Entendemos Jesus declarando a Bíblia, falando acerca da qualidade do seu ministério de cura. Em Mateus 9,35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se você notou, os dois textos citados, que nós lemos anteriores, o anterior é Mateus 4,23, e esse aqui é Mateus 9,35. Você viu que eles são idênticos. Eu quero lembrar um detalhe na teologia. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas são sinóticos, ou seja, eles são semelhantes. É como se três testemunhas estivessem relatando o mesmo fato. Eles têm tanta simetria que algumas vezes podemos ver o mesmo milagre descrito nos três evangelhos, em que apenas um ou outro detalhe é destacado de uma forma a acrescentar em relatos distintos. Já o evangelho de João é assinótico. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma percepção do ministério de Jesus. Mas não estamos falando aqui de evangelhos diferentes, ao repetir a mesma declaração no evangelho de Mateus no capítulos 4 e 9. Entendemos que Jesus replicava isso no seu ministério em todo o tempo. Ele ensinava, pregava e curava com abundância e intensidade. Você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida como cristão? Tudo. Tudo porque ele diz que faremos as mesmas coisas e as obras ainda maiores. Somos o corpo, ele é o cabeça, ele é o nosso Senhor, somos seus discípulos, ou seja, alunos, aprendizes, seguidores. Logo, se ele ensinou, pregou e curou, estamos aqui pela palavra de Deus para aprender como sermos discípulos e continuar sua obra, ensinando, pregando e curando. E sendo curado pelo poder do seu nome e por aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Aqui nós vamos já para o capítulo 2. Formas de receber a cura. O que precisamos fazer para ministrar a cura a alguém? Precisamos detectar aonde está a fé do coração dessa pessoa com relação a receber a cura divina. Aqui eu também lembro da aula, quando eu tive essa aula Cristo daquele que cura, porque assim, através da fé dos amigos daquele aleijado que baixaram do telhado para Jesus curar aquele amigo foi curado. Mas eu creio que ele também acreditava que aquilo poderia acontecer. Por mais que a fé dele tivesse fraquinha, ele também acreditava. E aqui o autor está falando que nós precisamos detectar aonde está a fé do coração dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, mas Deus não me cura, eu nunca recebi cura. Mas será que
qual a intenção que está no coração dela? Será que ela realmente confia que Jesus é aquele que cura, que restaura, né? Então, porque basicamente há duas formas de receber a cura divina. A primeira é alguém receber a cura divina por meio da manifestação dos dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo agindo por meio da igreja e por meio dos seus dons espirituais. Aqui nós vamos ler um versículo um pouquinho mais extenso, que está em 1 Coríntios 12, 4, 11, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí também queria que vocês tivessem uma atenção sobre essa questão aqui do E maiúsculo e E minúsculo. Eu não sabia disso, é por isso que eu vou falar aqui também. O E maiúsculo fala do Espírito Santo de Deus, o E minúsculo fala do nosso espírito. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, de maravilhas, milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretar. Mas um só, no mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Apraz quer dizer como ele quer. Ou seja, quem distribui os dons é o Espírito Santo. Não adianta a gente querer. Ah, eu queria tanto, sei lá, discernir a língua da minha amiga aqui do lado, que ela está falando em línguas, eu queria entender. Peça ao Senhor, mas como ele quer, ele te dará. E a cada um individualmente. A manifestação e o dom do Espírito Santo são operados da forma que quiser. São operados da forma que quiser. Esses dons não podemos ativá-los no momento em que queremos. A nossa parte é buscar ao Senhor, nos expor à operação e o seu poder, do seu poder, por meio das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais é leitura da Bíblia, oração, jejum, né? Tem essas disciplinas aí que a gente tem que colocar dentro do nosso dia a dia. Por isso que até que fala é disciplina. Assim como você, a Pri, a Lara, eu sei que a Batista também gosta de ir na academia, é uma disciplina que a gente cria e eu preciso criar em nome do Senhor Jesus. As disciplinas espirituais. Mas a manifestação dos dons do Espírito são sempre iniciativa divina. Todos os 9 dons, 9 são os dons do Espírito Santo, vêm do Espírito Santo, manifestando a igreja, para edificar a própria igreja, ou pessoas que ainda não conhecem o Senhor. São dons vocais, dons de poder e dons de revelação. Se vocês quiserem tomar nota, que são 9, né, os dons da manifestação do Espírito Santo, os dons do Espírito, e que são dons vocais, dons de poder e dom de revelação. 3 categorias, né? Entendemos que os dons de cura, operações de milagres e o dom da fé são dons que o próprio Espírito Santo move na igreja para a sua edificação, ou seja, para a edificação da própria igreja, não da pessoa, mas da igreja, operando milagres ou maravilhas. Não se trata do toque de alguém, não é uma questão de fé pessoal, pois quem não é cristão, por exemplo, pode também ser tocado. Alguns que não conhecem as Escrituras, não conhecem o propósito de Deus, que está desapercebido e está num ambiente que pode ser tocado pela operação dessa unção. Essa unção, quando se manifesta, é tão gloriosa. Eu já vi pernas esticando, pessoas cegas enxergando, pessoas experindo câncer por meio de uma operação da unção de cura, pela operação de milagres ou maravilhas. Isso é o extraordinário e é maravilhoso. Essa questão aqui do Espírito Santo fluir no ambiente, né? Quando nós
colocamos um louvor ali no nosso quarto, naquele que o Senhor fala para a gente estar no nosso secreto, e a gente começa a louvar, e a gente começa a orar, a gente começa a sentir que o ambiente ele começa a fluir. Se nós estamos numa igreja, ou se você está dentro de um hospital, você começa a orar para uma pessoa, daqui a pouco você começa a sentir o Espírito Santo, ele move não só dentro de nós, mas ele move também no ambiente. E se tem pessoas que ali não acreditam em Deus e nunca ouviram falar de Jesus, eles sentem essa manifestação junto, porque ele está movendo ali. Aqui fala em Atos 19, do 11 ao 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse versículo aqui, ele é extenso de informações. Por exemplo, do suor de Paulo, as pessoas levavam os lenços e eram curados, porque a manifestação do Espírito Santo estava em tudo, estava no ambiente, estava no suor, estava em tudo. Era o Espírito Santo que curava, mas era através dessas manifestações, ou seja, por exemplo, quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, né? Paulo, através dos lenços, as pessoas levavam e os espíritos fugiam dessas vítimas, as enfermidades fugiam da vítima. Aí outra coisa bem importante nós fixarmos as palavras dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, ou seja, as enfermidades, aqui continua, os espíritos malignos se retiravam. Então as enfermidades não vêm de Deus. Não vem de Deus. Quando nós falamos assim, é Deus que nos deu foi Deus que me deu essa doença. Não, não fale mais isso. Existe duas palavrinhas muito importantes. Tem a vontade de Deus e a permissão de Deus. É bem diferente. É vontade de Deus que tenhamos enfermidades? Não. Mas Ele pode permitir. Principalmente se nós tivermos dívidas no mundo espiritual. Dívidas com as trevas. Porque o mundo espiritual ele é regido debaixo de leis e Deus não volta atrás nas leis dele. Se o inimigo tem uma procuração na mão dele para cobrar de Deus, olha o seu filho amado aqui, o que ele fez. Ele se consertou com o Senhor? Não, ele não se consertou, ele não se arrependeu. Ele já confessou, porque o Senhor fala na tua palavra que ele tem que confessar. Não, ele também não confessou. Então eu posso cobrar? Pode. É permissão, mas não é vontade. É diferente. Então, aqui nós temos informação de que as enfermidades são espíritos malignos que colocam e elas podem fugir das vítimas através desse mover aqui, da cura, né, do Espírito Santo. Vamos lá. Ju, Não com com... licença, desculpa, Sim. sem querer que você saia do flow, achei bem interessante essa colocação que você falou do mundo espiritual ser regido da lei, sobre lei. Em um outro momento, se você puder esmiuçar isso de uma forma mais clara, eu gostei muito, achei bem interessante. Uhum. Não Eu tinha vou... noção disso, dessa forma. Eu também não tinha, Pri, só que Deus está me dando, assim, o privilégio, eu tive o privilégio de estar essa semana toda, desde segunda-feira até sexta-feira, num seminário que se chama SILC, é Seminário Internacional de Cura e Libertação, da pastora Tânia Teresa. Então eu tenho aqui, acho que uns 14 vídeos que eu posso mandar para você, porque é como se fosse um SILC ali da vida, sabe? Que traz toda essa informação. Mas assim, nada se compara em estar imersa nesse seminário. O que eu vi ali, nunca os meus olhos viram e nunca os meus ouvidos ouviram. E essa pastora Tânia Teresa, ela é juíza federal. Então, ela diz no Instagram dela que Deus fez ela juíza para entender que o mundo espiritual é legal. Mas não é legal de joia a joia, é legal de estar debaixo de lei. E ela Nossa, muito prova na interessante. palavra do início da Bíblia ao fim da Bíblia, ela mostra todas essas partes de lei espiritual que existe dentro, heranças familiares, heranças de maldições familiares, tudo isso que eu me encantava com constelação, na verdade tem na Bíblia. E eu não sabia. Então depois eu vou encaminhar no grupo aqui de vocês esses vídeos, ou se vocês Obrigada. quiserem eu coloco no particular também. Também vou encaminhar a Vivi, eu não sei se a Vivi está aqui, deixa eu ver. Vi?
A Vi tá aqui, tá com o vídeo ligado, mas não consigo te ver, Vi. Depois, se você quiser ligar o áudio, só para você falar, porque a Vivi, ela escutou comigo um propósito de 15 dias de um áudio, é como se fosse uma oração, sabe? Onde ela ensina, ela é uma discípula da pastora Tânia Teresa, e ela fala que esses áudios se chama Casa Limpa. Então você tem. Ah, eu mandei para você, Pri. Isso, eu mandei para você também. É Eu tipo aquilo assisti ali. todos, A eu pegada, amei. a pegada da pastora Tânia Teresa é aquilo ali, só que assim, 1000 vezes mais, porque Natália Rezende é discípula, né, da, da Tânia Teresa. É espetacular, mas eu vou falar assim contigo sobre isso. E daí nós estamos aqui. Não conseguimos controlar uma profecia. Ela vem por uma inspiração do Espírito Santo. Como também não podemos provocar de Deus uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Ela precisa ser dada pelo Senhor. É ação do Espírito Santo. Não podemos operar nos dons de cura ou operação de milagres quando queremos. É uma manifestação, um fluir que vem de Deus. Jesus disse que quem cresce nele, do seu interior, é do seu interior que vem. Quando você vai falar em línguas, vem de dentro. Quando você vai profetizar, vem de dentro. É uma coisa assim que não tem como explicar com a mente. Do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Quando esse rio se move por meio dos dons de cura, milagres e maravilhas, até aquele que não conhece nenhum princípio da fé, da palavra de Deus, pode ser curado. O segundo modo de alguém ser curado é pela cooperação com a palavra de Deus. Então, a primeira forma, nós vimos lá atrás, que era sobre a manifestação dos dons do Espírito. A segunda é pela cooperação com a palavra de Deus. E é essa forma que abordaremos ao longo deste livro. Precisamos ter em mente que, quando os dons do Espírito não estão em manifestação, as pessoas ainda podem ser curadas por meio da fé na palavra de Deus. Então, é nítido, né? Imagine que nós temos na nossa. Eu dei o exemplo de que quando nós estamos na igreja, estamos louvando dentro do nosso quarto, e aquela força nos toma, e a gente começa a falar em línguas e chora. Aquilo é o mover do Espírito Santo. Mas nós também podemos ser curados, por exemplo, quando eu estava lendo Lucas, e de repente o Senhor me curou ali de uma questão emocional, enquanto lia a palavra dele. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Então ela entra e ela faz o trabalho que por si só, sozinha, dentro de você. Em Isaías 55, do 10 a 11, o próprio Deus diz através do profeta Isaías, olha só. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e ao pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará com o que me apraz, ou seja, como eu quero, e prosperará naquilo para que a eu designei. Ou seja, a gente lança, isso aqui pode usar também para nós evangelizarmos. Eu antes também, no início, eu achava que eu tinha que ficar falando com as pessoas, principalmente pessoas da minha família. Eu tinha que ficar falando até a palavra fazer sentido, para as pessoas experimentarem o amor que eu estou sentindo, que eu estou experimentando. Mas não é. A gente lança a palavra, às vezes um versículo, como aquele pastor fez, colocou a mão no meu ombro assim e falou: perdoa, porque ele não sabia o que estava fazendo. De repente, dentro de mim, assim, houve uma luz, uma explosão, sei lá o que houve. É a palavra lançada. Ela faz o trabalho sozinha. E aqui Deus diz na palavra dele. Uma vez que ela é lançada, ela não volta para trás vazia. Ela vai fazer o trabalho dela. E a gente só tem que confiar nisso. Fica até mais leve para a gente pregar para as pessoas. Também tem um outro versículo que fala que Jesus manda os discípulos irem falar da palavra. Se não ouvirem, sacode lá o pó e vai embora, vai para outro. Tem outra pessoa querendo ouvir. Fica leve. O que Jesus realizou na cruz do Calvário foi liberado sobre nós, porque foi por nós. Ele completou a obra da redenção pela morte substitutiva e ao terceiro dia ressuscitou. No dia de Pentecostes, liberou o Espírito Santo e
liberou o Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo age hoje por meio da igreja, que somos nós. Aqui. E para que possamos usufruir de tudo que ele conquistou como herdeiros, né, nós temos que usufruir. Para nós, na cruz do Calvário, por meio do ministério do Espírito Santo, precisamos aprender a receber do Senhor a cura e os milagres pela cooperação da palavra de Deus. Aqui eu já entro com as minhas palavras que eu uso na terapia. Às vezes nós temos essa intenção de sempre dar ao outro, sempre dar ao outro, sempre dar ao outro, mas humilde não é aquele que dá. O humilde é aquele que sabe receber. Bem dizemos isso, né, Pri? A gente lutou para aprender isso, tanto eu quanto você. Eu sei que foi difícil, eu também estou aprendendo com o Senhor para receber. Mas humilde não é aquele que se abaixa para lavar os pés. O humilde é aquele que deixa ser lavado, né? Então, até nisso aqui, para a gente poder usufruir de tudo que Jesus conquistou na cruz para a gente tem que aprender a receber. Aprender a receber. Deixar a arrogância de lado, o coração duro do lado, o orgulho de lado e aprender a receber dele. Sabemos que a cura é um processo, assim como o milagre é uma intervenção no curso ordinário da natureza. E ambos são sobrenaturais. Ou seja, nossa mente não explica. Ela só vê, ela só vive. Mas ela não explica. É sobrenatural. Muitos, depois de receberem a oração, dizem que nada aconteceu, pois não sente que os sintomas foram embora. Isso é um erro. Outras vezes, quando as pessoas recebem um milagre para manifestação dos dons, não sabe como aconteceu, portanto, não sabe como mantê-los. Mas se alguém foi livre de sua enfermidade pela fé, mediante a palavra de Deus, e se posicionou nela, e aí outra palavra que eu coloco ênfase, é uma palavra pequenininha, se posicionou nela, ou seja, tem uma condição, tem uma condição. Tem muitas pessoas que foram curadas e depois parece que perdeu a volta. Por quê? A pessoa se posicionou na palavra de Deus, posicionou sua vida naquele que curou, naquele que cura, naquele que liberta, né? Vocês vão ver nesses vídeos da pastora Tânia, ela falando que até expulsar demônios, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala, está amarrado, está repreendido, aparta-se daqui, vai embora para onde Jesus te mandar, e a gente expulsa em nome de Jesus, os demônios se submetem, eles vão embora. Só que quando eles voltam, a palavra diz que eles espiam. E quando eles espiam a casa e vê a casa vazia, a palavra diz que eles chamam mais 7. Ô galera, vem para cá, que agora vamos voltar. Ele vai e quando ele volta com mais 7. Por quê? Porque encontrou a casa vazia. A pastora Tânia fala que muitas pessoas vão ali no seminário que ela realiza através da palavra, são libertas de demônios. Eu vi lá uma manifestação de uma menina, só que depois volta. Mas o que aconteceu com aquela pessoa? Ela não segurou aquilo, porque quando ela saiu de lá, que sai toda emocionada e tudo, mas não se posiciona. Não entra nas disciplinas espirituais que precisa entrar, ela encontra a casa vazia. E aí, quando ele encontra a vazia, ele tem legalidade para voltar com mais 7, porque a palavra de Deus fala isso. Então, a palavra de Deus se posicionou nela, mesmo aprendendo a lidar com os sintomas e o elemento tempo não retrocederá, porque sabe como recebeu a cura, em cooperação com a palavra. Ou seja, eu sei de onde veio a cura, eu sei que é da palavra de Deus, eu sei o que está escrito sobre mim. Então, em 1 João, em 1 João, sim, Lara. Desculpa interromper, eu vou ter que sair. Tá bem, já fez 1 hora? Não, falta 10. Falta Tudo 10. bem, eu vou colocar a gravação no grupo, depois você pode ver a partir desse momento, depois você pode assistir pelo YouTube, tá bom? Perfeito, eu gostaria muito, obrigada. De nada. Boa Obrigada. continuação, foi um prazer. Tchau, até a próxima. Adeus, tchau. Em 1 João 5, do 14 ao 15, diz o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui tem outra palavra que eu coloco ênfase: segundo a vontade dele, não a nossa. Segundo a vontade dele.
Quando Deus fala que eu vou realizar os desejos do seu coração, ele também está baseado na vontade da palavra dele. Nada, Deus não vai nos dar nada que seja contra a palavra dele. Por isso a gente precisa ler a palavra, entender a palavra, para a gente poder entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Quando eu sei o que a palavra diz sobre mim, sobre a vontade que ele tem na minha vida, eu posso até falar: olha, Deus, a sua palavra diz isso e eu quero isso. E ele nos dá, porque está na palavra dele. O princípio primário. O professor americano Doug Jones disse o seguinte: ensine primeiro o lado de Deus, depois ensine o lado do homem. Isso torna o lado do homem mais fácil. Para entendermos como cooperar com a palavra de Deus, para recebermos pela fé o nosso milagre ou cura divina, primeiro precisamos aprender o lado de Deus. Vamos entender o princípio de primeiro conhecer o lado de Deus, para depois conhecer o lado do homem, e assim nos tornarmos cooperadores com o que Deus já realizou em nosso favor. Em 1 João 13,34 diz: novo mandamento vos dou, novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amais uns aos outros. Então, o mandamento que nós tínhamos já dado a Moisés é que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus veio, ele não revogou os mandamentos, ele cumpriu. E ele ainda deu um mais difícil. Novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas como eu vos amei. Então não é só ao próximo como a si mesmo, não. É como Jesus nos amou que nós devemos amar. E nós temos os exemplos. Jesus foi muito preciso quando ensinou que os discípulos deveriam amar uns aos outros. Mas antes de deixar o mandamento do que os discípulos deveriam fazer, ele deixou o modelo de si mesmo. Vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei. Eles conheciam o lado de Deus e o quanto Jesus os amava. E a forma como Jesus os amava. Assim, puderam replicar. Ou seja, eles não inventaram a roda, eles só fizeram como. Né? Eu vejo e eu faço. Porque primeiro receberam esse amor do Senhor. João foi tão impactado com essa verdade do amor de Deus que ele escreveu em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se quisermos aprender primeiro o lado do homem, sem entendermos o que Deus, por meio de Jesus, fez por nós, teremos muita dificuldade de alcançar o que ele já tem preparado para nós. Mas se ouvirmos os conselhos do professor Doug Jones, eu acho que fala assim, de primeiro aprender o lado de Deus, depois aprender o lado do homem e o que o homem deve fazer para cooperar com Deus, então recebemos tudo ou muito daquilo que Deus já preparou para nós. Nós temos aí, acho que 4 páginas só, não vai demorar. Outro exemplo está em Efésios, texto em que Paulo fala sobre as responsabilidades do casal. Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como? Amar a mulher como Cristo amou a igreja? Assim fica muito melhor para nós nos submetermos aos nossos maridos. Se ele me ama como Cristo amou a igreja, não tem como eu não me submeter. E a si mesmo se entregou por ela. É por isso que fala sobre a submissão, que muitas vezes nós mulheres não entendemos. Quando Paulo dá a ordenação daquilo que os maridos devem fazer, qual a qualidade de tratamento que o marido deve ter com a sua esposa, ele não diz apenas para o marido amar a sua esposa, mas para o marido amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeiro entendemos o lado de Deus, para depois entender o lado dos homens. E aí eu coloquei na descrição do nosso grupo que o propósito desse grupo é aprender
praticar e depois ensinar. O que, por exemplo, a Pri, ela tem uma célula e eu creio que tudo que ela vai ouvir, ela vai passar para frente também. A gente não precisa ensinar, criar roda. A gente só precisa passar aquilo que a gente ouviu, que é o propósito do clube, né? É aprender, praticar e ensinar. Ao proclamar aos pedidos que Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós na cruz, e que por isso temos acesso ao perdão dos nossos pecados e à vida eterna, em Cristo Jesus estamos pregando, declarando e proclamando o lado de Deus da salvação. Temos a instrução correta, aquilo que o homem precisa fazer. Depois de ele entender qual foi o lado de Deus, Cristo deu a própria vida em resgate da igreja. Então, sobre esse modelo já estabelecido por Deus, o homem será cooperador daquilo que Deus fez e está fazendo. Primeiro descubra o lado de Deus, depois descubra o lado do homem, pois assim o homem entenderá como cooperar com a obra de Deus. Esse é o princípio primário para entender como receber pela palavra. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecer a vontade, conhecer a verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por consequência, entendemos o próximo passo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crerá? Aquele que entender o que Deus fez por ele, entregando o seu próprio Filho em nosso resgate. Então, aquela questão que tinha lá no início, de você entender o ponto do coração da pessoa, é se ela entende isso aqui. Se ela crê, ela entende que o que Deus fez por ela, entregando o Filho. Se ela não concorda com isso, ela não vai crer. Entender o lado de Deus, o lado do homem, de confiar, crer, se entregar a essa obra, de responder essa chama divina, torna-se bem mais fácil e possível. São tantos os textos que poderíamos usar sobre, mas quero lembrá-lo daquilo que Jesus disse sobre o seu ensinamento. Marcos 4, do 23 ao 24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atentai no que ouvis. Com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Jesus disse que, se dermos honra às Escrituras, essa honra retornará a nós com forma de frutos, pois a palavra lançada no nosso coração é como sementes. Se ouvirmos atentamente a palavra de Deus, o nosso coração se tornará fértil para crermos. Quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, é como se a palavra lança no ouvido, cai no coração como semente, e ela vai germinar pelo Espírito Santo de Deus no tempo que Deus achar que deve. Em Marcos 4, 3, 8 diz: eis que saiu o semeador a semear. E o semeador, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e a 60 por um. Uma sementinha, 30, 60 frutos. Às vezes nos distraímos e queremos logo perceber algo de Deus. Jesus conta na parábola do semeador sobre 4 tipos de solos e como a semente se comportou em cada um deles. Uma não penetrou porque à beira do caminho o solo é bem pisado. Por isso não houve entendimento da palavra de Deus. O segundo diz que a semente chegou a brotar, mas quando tentou crescer, veio o sol e castigou, e ela morreu, não perseverou. Jesus fala sobre os sentimentos. Quando não ouvimos a palavra de Deus com qualidade, não a deixamos
renovar não somente a nossa mente no sentido de raciocínio, mas também mudar as nossas emoções, temores ou vários tipos de sentimentos dentro de nós. E deixamos na superficialidade, em uma terra cheia de pedregulhos, e assim ela não prevalece. Jesus também diz sobre o terceiro solo, onde a semente caiu, que era cheio de espinhos e abrolhos. Trata-se de uma terra que recebe com profundidade, a planta chega a se desenvolver, mas quando vai frutificar, os espinhos e os abrolhos lhe roubam a qualidade da terra. Aquele solo que deveria estar adubado e regado para poder dar vida à semente da palavra de Deus, vai para os cuidados dessa vida, para as ansiedades. A nossa mente pode até duvidar, mas se perseveramos em acolher a semente da palavra, ainda que haja lampejos de dúvidas, nos tornemos o quarto tipo de solo, receptível e fértil. O quarto tipo de solo, Jesus diz que é aquele que recebe a semente, acolhe, dá todo o alimento que produz segundo a espécie. Cristo fala que a boa terra é aquela que escolhe bem, que chega a produzir 30, 60 ou 100 por um, para cada uma das porções de sementes que recebe. Então, entendemos que a boa terra no nosso coração tem a disponibilidade por meio da qualidade de ouvir a Deus. Passa pelo entendimento, pelas emoções, vence as nossas vontades e é semeada em nosso coração. E podemos recebê-la pela cooperação com a sua palavra. Sejam as curas, os milagres e todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Jesus concluiu a parábola dizendo: então lhe disse, atentai no que ouvis. Esse texto, na versão da Bíblia amplificada, diz o seguinte, Marcos 4:24. E ele disse a eles: sejam cuidadosos com o que vocês estão ouvindo, pois à medida de meditação de estudos que vocês dão, a verdade que vocês ouvem será a medida de virtude de conhecimento que tornará vocês ainda mais, será dada a vocês que ouvem. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, o Senhor está falando aqui nessa palavra que à medida que nós damos o tempo, nós nos tornamos estudantes da sua palavra, ouvintes da sua palavra, à medida que a gente se dedica a isso, nós também vamos receber. Quando meditamos, deixamos essa palavra chegar no nosso entendimento, ela chega no mais íntimo do nosso coração. O grau da importância que colocamos sobre o que ouvimos determina a qualidade, a quantidade e a qualidade do fruto produzido em nossa vida. O grau de importância é que determina a quantidade e a qualidade do fruto que é produzido. Eu vou repetir de novo. O grau de importância que damos à palavra dele é que determina a quantidade e a qualidade dos nossos frutos, dos frutos. O princípio primário nos diz que precisamos ouvir atentamente a mensagem do Senhor por meio das Escrituras e pelo esclarecimento do Espírito Santo, para descobrir qual é a parte de Deus, o que ele fez e qual é a sua vontade. Se entendemos a parte de Deus, entendemos com clareza a parte do homem. E como homens, sabemos responder em cooperação com aquilo que ele quer fazer em nós e por meio de nós. Ao lembrarmos algumas definições teológicas de graça, logo vem à mente a definição principal. Graça é favor imerecido. Podemos recordar outra definição muito importante que declara graça como a habilidade de Deus sobre nós, de fazermos o que nunca faríamos sozinho, mas por sua graça somos habilitados a fazer. Há tantas definições gloriosas de graça obtidas pelas Escrituras por meio de estudos teológicos, mas uma das definições que se encaixa melhor no que estamos falando seria: graça é a iniciativa do coração de Deus de vir ao nosso favor
sem nenhum merecimento nosso. Não é porque merecemos, mas porque ele tem muita graça. Em Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Aqui em Romanos ele comprova o que ele está dizendo, que não é pelas obras, mas é pela graça, porque ele deu o filho dele para salvar nós sendo ainda pecadores, para nos salvar. Então, a gente sabe que não vem. Nem nada do que o Senhor nos dá vem pelo nosso merecimento. E aí aqui tem um negocinho para vocês anotarem. Peraí. Foi iniciativa de Deus enviar o seu filho Jesus Cristo, mesmo ainda sendo nós pecadores. Aí anotem. Se graça é iniciativa de Deus, aqui. Se graça é iniciativa de Deus de vir a nosso favor sem nenhum merecimento nosso, então a fé é a correspondência do coração humano à iniciativa divina. Eu, às vezes, eu coloquei anotem e grifei aqui em rosa para mim, porque às vezes eu tenho uma dificuldadezinha de entender na primeira vez que eu leio. Então eu fico lendo. Da terceira vez eu falo, nossa, entendi, deixa eu colocar aqui. Essa frase, ela, tipo assim, abriu uma clareza imensa na minha mente. Então, se a graça é a iniciativa de Deus, de vir ao nosso favor sem nenhum merecimento nosso, então, a fé é a correspondência do coração humano à iniciativa divina. Primeiro o homem, primeiro a gente tem de Deus, depois a gente tem do homem. É perfeito. A equação da fé. No que se refere a obter a cura pela fé, há uma certa posição em que devemos estar, como Jesus nos ensina em Marcos 11:24. O que passaremos a chamar de equação da fé. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim conosco. Então aqui ele está dizendo que tudo que a gente pedir em oração e crê que a gente vai receber, a gente recebe. Mas a gente não pode esquecer o que está escrito antes, que se estiver na palavra dele, se for vontade dele na minha vida. Ou essa é a síntese de fé. Ou seja, a síntese é a verdade as verdades fundamentais que sustentam o que cremos. Eu coloquei aqui o que é síntese. O síntese da fé, como ela opera de forma prática e simples. Entendemos como ela funciona, como podemos nos mover na fé e por meio desse texto. Então, Romanos 10:17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela entra no nosso ouvido, ela cai no nosso coração e ela vai germinar. Desculpa. A palavra de Deus liberada, quando chega no coração humano como uma semente, produz o fruto chamado fé, que é a resposta do coração do homem à palavra de Deus. Jesus está dizendo sobre essa síntese da fé, a fé de Deus em nós e a fé que veio da palavra dele no nosso coração. Tenho anotado aqui uma coisinha bem legal. Quero que você visualize o texto de Marcos 11:24 da forma mais simples possível. Tudo o que você pedir em oração, creia que você recebe, e assim será com você. O que precisamos? Pedir baseados no conhecimento da sua vontade. Aqui é a vontade de Deus. Apoderando em oração e crendo que recebemos. E o resultado? Será assim conosco. A prática espiritual da oração e a dinâmica da fé pela palavra nos levam a experimentar ou receber aquilo que buscamos do Senhor. A fé é a nossa resposta
A fé é a nossa resposta a Deus pelo conhecimento da sua vontade. Então é assim, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, o que a palavra dele diz para nós, para a gente basear a nossa fé nisso, e aí a gente pede e ele nos dá. Para que você possa ministrar a um doente ou receber de Deus, pela cooperação com a palavra, o milagre, a cura divina, é preciso detectar aonde está e detectar onde está e onde as pessoas para as quais você vai ministrar estão em relação a essa equação. Então, a gente ministra a cura para a pessoa, mas a pessoa ainda nem ouve, nem tem essa fé na palavra dele, de Deus. Vamos então começar a nos posicionar nessa verdade, quando praticarmos a primeira parcela dessa equação. A partir do pedir, a palavra pedir no grego é aiteo. No dicionário Strong, vemos que no Novo Testamento ela aparece 71 vezes. Tá acabando, gente. 71 vezes, peraí. Eu estava lendo e não tinha virado a página. Vocês não falam para mim, não? Tô lendo aqui. Oh, meu Deus. Eu não falei nada porque eu tô acompanhando aqui no meu notebook. Ah, tá bom. Então tá bom. Mas tudo bem. E eu achei que você Agora. estava lendo alguma coisa à parte. Apareceu a Margarida. Tô lendo. Eu tô lendo o livro e eu tô com a página aqui também. Só que para eu ficar aqui, eu tenho que ficar muito perto. Então eu vou no livro. E eu também tenho um monte de anotação aqui. Então, peraí. Agora eu tô na página certa, página 24. Cada um dos seus significados. Ju, É. só um minutinho. Ju, eu vou ter que dar uma saidinha. Tá, Vou depois você buscar a assiste Jade. no YouTube. Tá, você deixa salvo? Vai Eu vou mais colocar o quanto vídeo tempo? aqui. Agora vai mais 15 minutos. E aí a gente 15 encerra. minutos. Daí eu Tá bom? encerro lá, tá bom? Tá Obrigada. bom. Tchauzinho. Tchau, boa noite a Beijo. todos. Tchau, beijo. Cada um dos seus significados, como pedir, desejar, suplicar, requerer, ter vontade e chamar. Dicionário bíblico. Se aplicarmos todos esses significados ao versículo de Marcos 11:24, temos: tudo o que você pedir em oração, creia que você recebe e assim será com você. Tudo o que você desejar em oração, creia que você recebe e assim será com você. Tudo que você suplicar, tudo que você querer, tudo que você tiver vontade, tudo que você chamar em oração, creia que você recebe e assim será com você. Você deve se lembrar quantas vezes desejou por algo e por vezes nem chegou a fazer uma oração formal dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu preciso. Esse desejo do coração não foi algo pontual, mas ficou por alguns dias. E posteriormente o Senhor respondeu naquela área e sentimos que fomos mimados pelo Pai. Só em desejar algo que Ele entendeu, isso acontece porque Deus já semeou a palavra no nosso coração. Ou seja, a gente está alinhado, né? A gente está alinhado com aquilo que Deus quer para nós. E aí, quando a gente pede a mesma coisa que Ele quer, é chuva de bênção. Aí tem que aguentar. Entendemos agora essa parte da equação da fé com mais facilidade. Quando pensamos em pedir, pode ser por meio de um externar em oração, como também em forma de clamor, súplicas, ou até mesmo ter um desejo profundo por algo que sabemos que Deus já nos prometeu. A outra palavra que eu circulo aqui, sabemos, nós já sabemos, ou seja, já aprendi na palavra dele, então eu já sei que ele me prometeu, então eu posso pedir. Precisamos ter essa ação espiritual correspondente por meio daquilo que Deus implantou no nosso coração. E depois estar numa postura de confiança, sabendo que receberemos dele aquilo que pedimos segundo a sua vontade. O S aqui maiúsculo, né? A sua vontade é a vontade do Senhor. Você sabe que o humanismo, tudo que nós aprendemos nas abordagens humanistas, ela coloca o homem no centro. E foi isso que eu aprendi na minha vida toda. Tudo que eu estudei, o humanismo estava presente. Não era Deus, era o humanismo. Então, nessa questão do humanismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o homem está no centro, a vontade do homem está no centro, e Deus não trabalha assim. Ele trabalha com a vontade dele no centro.
Tudo que você desejar, querer em oração, creia que você recebe, e assim será com você. Precisamos desejar os desejos de Deus. Alguns anos atrás, onde estou? Alguns anos atrás, em uma viagem de avião, o Senhor me chamou a atenção por meio de uma pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração. A pergunta dele foi: Meu filho, você daria uma quantia em dinheiro a um amigo seu que está precisando? Naquele momento, imaginei um grande amigo e respondi: Senhor, a um amigo muito chegado eu daria. O Espírito Santo foi ao meu coração dizendo novamente: Filho, você daria uma quantia alta de dinheiro a um amigo seu que estivesse precisando? E eu pensei novamente em um grande amigo, então respondi que daria também sobre essas condições. E o Espírito Santo me fez a pergunta pela terceira vez, mas agora de uma forma diferente. Você daria uma quantia alta de dinheiro ao seu amigo que está precisando, mas que não faz questão de receber o que você tem para dar? E a resposta imediatamente foi: não, Senhor. Nessa condição eu não daria, porque é algo muito valioso para mim e ele não daria valor ou não saberia cuidar bem. Nessa hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração: Meu filho, é por isso que você ainda não recebeu algumas coisas que eu tenho para te dar. Porque você ainda não desejou em seu coração o que eu desejo para você. O que desejo para você. Em lágrimas eu perguntei: Senhor, me explica melhor sobre isso. Onde está na sua palavra? Então, ele me lembrou do texto de Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais. Confesso que só prestava atenção na primeira parte. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mas naquele dia o Espírito Santo me levou à luz o final do texto, para vos dar o fim que desejais. Comecei a entender que precisamos do aiteu, como desejar intimamente a vontade de Deus em nosso coração e assim, em concordância, vivenciá-la em nossa vida. Enquanto as lágrimas rolavam, continuei pedindo: Senhor, mais um texto, por gentileza. E ele me lembrou de Isaías 1:19, que diz o seguinte: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Como é importante ouvir. Se não prestarmos atenção ao que Deus está falando e não pedirmos segundo a sua vontade, não receberemos. Se quiseres e me ouvires, não é somente ouvir, mas concordar com o desejo de Deus para nós. A semente divina precisa descer no nosso coração e se tornar desejo no nosso também. Existem realidades que Deus faz pela sua soberania em nossa vida. Ele é Deus, essa é a última página, tá? Ele é Deus em nossa vida. Ele é Deus e ele faz. Não podemos alterar o nascimento do sol, nem modificar as 4 estações do ano, mas há coisas mediante a vontade de Deus que ele somente realizará em nós e por meio da nossa vida, se cooperamos com ele, escolhendo pelo caminho que está nos direcionando. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, bênçãos e maldições, gente, entra pro lado de dentro, a gente que abre por dentro a porta. Entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Precisamos ouvir a voz do Senhor, entender a sua proposta e abrir a porta. Interagir com a oportunidade de Deus. E assim ele entra, traz o seu banquete. E podemos nos deleitar e ainda receber por tantas pessoas ao nosso redor. Voltando ao testemunho, eu fiz novamente o mesmo pedido. Senhor, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, me confirma. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração o texto de Salmo 37:4.
Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Não é conhecer a vontade de Deus apenas mentalmente, mas crer com o coração até que essa palavra seja introduzida em nós e se torne um desejo nosso. Quer dizer que venhamos a desejar os desejos de Deus para a nossa vida. Ou seja, a gente tem que ler tanto, 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 até que ela entre no nosso coração e se torne o nosso desejo também. Nessa palavra aqui em Salmos 37:4, também queria colocar uma observação aqui. Tem duas formas que Deus fala de coração na Bíblia. Uma forma é ele relaciona o coração à carne. Então, quando ele fala os desejos do seu coração, eu realizarei os desejos do coração, ele está dizendo do coração espírito. Quando ele fala que o nosso coração ele é enganoso, ele está dizendo de um coração carne. Então, tem duas traduções ali. Eu acho que é no hebraico, se eu não me engano. Logo, tudo que você desejar, tudo que você pedir, tudo que você suplicar, tudo que você requerer, tudo que você tiver vontade ou clamar, tudo que você aite-o em oração, assim será com você. É lindo entender o quanto o Senhor nos ama e como é plena a provisão dele a nós. E aqui nós terminamos essa primeira parte da nossa leitura. Do próximo capítulo nós vamos falar sobre é a vontade de Deus que você tenha saúde. E aí a gente vai só ler um capítulo. Então, deixa eu fechar aqui essa partilha da página, interromper, isso. E agora, vocês podem falar comigo, não ficar só eu falando aqui. O que Deus ministrou no teu coração, Vatiza, minha líder? Eu sei que eu tenho saudade. E agora somos duas, né? É, Eu estava aqui pensando que, assim, muita coisa só ministrou no meu coração nessa noite. Como eu já li, eu não li exatamente este livro quando eu fiz o carisma, porque na altura a gente não teve acesso a esse livro. Nós tivemos uma apostila feita, inclusive, pelo Drummond, né? Falecido agora, né? sim. Mas muita coisa, assim, parece que eu estou vendo pela primeira vez. Acredito. Esse livro é novo, né? Entrou no Carisma faz poucos anos. Sim. Mas E é assim, lindo a parece ministração. que é a primeira vez que eu estou vendo. Senhor, como o Senhor, como a palavra dele se renova, né? É, Assim, a minha visão completamente diferente e, e abrindo mesmo meus olhos, porque assim, uma coisa é você querer, outra coisa é você pedir para o Senhor fazer, né? O Senhor diz que nós teremos o melhor dessa terra, comeremos o melhor dessa terra, mas a gente não vê antes o contexto, né? Que nós temos que confiar, acreditar, crer na palavra, né? Nós temos que estar dentro da vontade de Deus, né? desejar os desejos Obedecendo dele. e desejar os desejos dele. Às vezes, quando eu estou orando, Ju, assim, eu fico pedindo para o Senhor, sabe? Senhor, eu preciso desejar o que o Senhor deseja para mim. Alinha os meus sonhos com os teus, porque às vezes a gente sonha coisas que Deus não quer aquilo para gente, né? E às vezes a gente acha que é tão grande, eu sonho tanto, e Deus tem sonhos muito maiores, coisas muito maiores que a gente não consegue imaginar, né? Não consegue mensurar. Então, às vezes, ao mesmo tempo, eu volto e falo, não, Senhor, é melhor tu fazer a tua vontade, porque eu nem sei o que eu estou pedindo. Como que é? É melhor confiar do que sacrificar? Como que é? É obedecer do que sacrificar. Obedecer do que sacrificar, Estou exatamente. aprendendo isso na prática. É melhor obedecer do que sacrificar, mas olha, não é fácil. Não é fácil obedecer. Não a gente não entende a vontade do Senhor para a nossa vida. Né? Às vezes o Senhor está fazendo, está trabalhando e você não está entendendo nada do que está se passando.
Aí você já fica desesperado, já, ai meu Deus, não tá valendo a pena o meu sacrifício, já, eu acho que nem era mais para eu estar indo por aqui, era para estar. Uhum. E aí vem as confusões, os conflitos na nossa mente, e é nessa hora que a gente tem que estar dentro dessa palavra que a gente acabou de aprender agora, Alinhados, né? alinhado, E se a gente né? ler o livro o ano que vem, o mesmo livro, vai ter Vai clarezas falar diferentes. outras coisas, é verdade, vai É, falar para que eu não li. Mas assim, eu tô é achando interessante que encantador. você mandou PDF. Eu confesso para você que eu não li Uhum, antes, né? Eu uhum. peguei aqui já agora, porque ele estava no meu Sim. celular, e eu passei agora porque é pro notebook, fica melhor para eu ler. Eu tenho dificuldade de ler a letra pequena, Uhum. mas eu vou reler. Uhum. Eu Isso, e vou ler. anota, depois manda no grupo também, se você tiver Isso alguma coisa que o mesmo. Espírito te falar, né? Coloca lá no grupo, partilha com a gente. E o Senhor está Tá? testificando, porque eu acabei de ler um livro sobre a vida de José, José do Uhum. Egito, né? Então, muita coisa fala aqui o que o Senhor falou comigo lá naquele livro, Glória a Deus. Tá entendeu? testificando, E o Senhor então. está só confirmando. Eu falei, verdadeiramente, o Senhor está me direcionando para algo que eu ainda não tinha prestado, sabe? Ainda não tinha me atentado para isso. Glória a Deus. E eu fico Glória a muito Deus, feliz. Deus fala mesmo, né? verdadeiramente é Deus. É. E a Pri? Pri, tá aí? Tô aqui. Ah, tá. É que tô vendo aqui. Ah, tá. Peraí, deixa eu colocar aqui. Acabei ficando. Ai, que bom. Compartilha com a gente, que Bom, eu sei que Deus falou também desse coraçãozinho lindo aí. É tão interessante, né? Tudo que vocês trouxeram aqui é tão enriquecedor. Me sinto mesmo honrada de poder participar e conhecer, e tenho um coração muito ensinável. Tô com esse coração a cada dia mais, mas hoje eu estava até comentando sobre isso, sobre a gente não tem muito tempo para brincar, né? Tá tendo agora um despertar, ou a gente desperta de verdade, é um arder, é um queimar, um temor, é um queimor muito forte que queima no nosso coração. Então eu entendo o que você disse sobre esse despertar que tu teve, que você quer que todo mundo tenha, esse amor que você sente, porque realmente é só o amor de Deus cura. Esse versículo de Apocalipse é muito forte, e assim, vivendo aqui, é, onde a igreja é uma coisa mais difícil, aonde você não tem tantas pessoas na qual vão te dar apoio, a quando você vai vendo, né, que eis que ele está à porta e bate, e você vai entendendo realmente o que é essa porta. Então, hoje eu estava falando sobre isso, a gente desperta e para de brincar mesmo, de viver da palavra de Deus e vai viver ela de verdade, testemunhar, vai viver isso. Então, quando você falou sobre, até anotei bastante coisa aqui, fiquei bem concentrada, do princípio, né, que a gente está para pregar, ensinar e curar. Então, é realmente vir fazer o que a gente teve, seguir os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Eu quero entender Uhum. bastante essa parte do mundo espiritual, porque eu acredito que eu estou despertando para essa parte. Meu Mas Deus. é isso, eu me sinto muito feliz, grata. E Fico na parte feliz. que você leu sobre a graça, eu tenho vivido dessa graça não merecida. Eu tenho vivido dessas promessas do Senhor, desse sonho dele para minha vida. Então, quando a gente vive, eu sou testemunho desse amor imensurável dele sobre a minha vida. E eu Então, sou testemunha da tua vida. Eu é conheci o verdade, antes, o durante e o agora. Eu é tô verdade. vendo, nossa, no casamento dela, Batiza, eu só não chorei tripa, porque não saía. Eu fui a pessoa acho que mais chorei, eu, Kaique. oh, Nossa, eu chorei glória a Deus. demais, 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 demais. Eu ver o mover de Deus assim. E eu fico assim, feliz por poder que os meus olhos veem essas coisas, né? Eu só não ouço falar, eu vejo também. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, eles estão aí, né? E eu sou um milagre, claramente, sobre o amor generoso dele, o perdão, A então cura, a cura. Então, é cura engraçado. física. Postei uma foto esse para trás. Eu uso bem pouca maquiagem agora, quase Uhum, não uso maquiagem. uhum. E aí eu postei uma foto e foi a foto que eu mais recebi.
curtida, comentário, ah, você tá linda, tá linda. Eu falei, gente, o que abrilhanta a minha vida hoje é o amor de Deus. Eu não preciso de muita maquiagem, eu não preciso de roupa cara. Eu tenho um ano que eu não compro roupa, Ju. Eu tenho um Uhum. ano que eu não gasto com nada disso. E eu Pois é. falo, não é que tá errado gastar, mas assim, é o amor de Deus que nos aformoseia. É uma beleza que é só ele que dá. Exatamente. Só ele que dá. E se você conhecesse, Batizar, a Pri antigamente, ela era nos trinques. Não saía de casa sem estar no salto, na maquiagem, tudo. Ela era assim, né? Então, Impecável. e hoje, olha, esse brilho que né, reluz, assim, é o Espírito Santo, com certeza. Eu só vejo esse mover dele na tua vida, na vida de Batista também, pude compartilhar ali, vivenciar o Senhor falando com ela. É, é lindo poder ver todo esse movimento, né? Então vamos orar para encerrar aqui nosso encontro. Depois eu vou mandar no grupo para vocês um PDF que o próprio aplicativo que tá passando já está gravando e depois ele vai transcrever tudo que nós falamos aqui em uma forma resumida e organizada. É bem interessante. E também eu vou colocar esse encontro aqui no YouTube de uma forma fechada, né? Para quem só tem o link aí possa acessar. Aquelas que não puderam estar aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos, conectar com a presença do Senhor que está dentro de nós. Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada pela sua oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti e de seu Filho amados, nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos revela aquilo que o Senhor quer curar em nós e o que o Senhor quer nos ensinar através das páginas desse livro. Tira, Senhor, agora qualquer dúvida que tenha no nosso coração, na nossa mente, que possamos absorver e tatuar essas palavras no nosso coração, que seja para sempre, eternamente, palavras que ressoam nos nossos ouvidos, a impressão que o Espírito Santo nos dá. Toda vez que a gente vai falar dessa palavra para alguém, que o Espírito Santo traga na nossa memória tudo aquilo que nós ouvimos hoje através desse livro e também tudo aquilo que nós lemos na tua palavra, Senhor. Senhor, agradeço pela presença, ó Pai, de cada pessoa que esteve aqui, para as pessoas que também não puderam estar. Senhor, esta obra é para Ti, é para engrandecer o Teu nome, é para que Priscila possa também passar à frente nessa célula que ela está iniciando na casa dela. Tu conheces, Senhor, a vontade do Teu coração dela ter ido morar neste país. Tu conheces, Senhor, a vontade do Teu coração de ter me trazido para cá, de ter trazido Batiza para cá. Tu sabes os planos que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, revela os seus planos através da tua palavra e que possamos pedir, Senhor, em oração, alinhados com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão todas bem? Tudo ótimo, obrigada. Também Nada, louvo a Deus pela beijinho. tua vida, viu, Ju? Eu Amém. sei que é Deus na tua vida. Amém. Também tenho visto de perto o que Deus tem feito na tua vida e através de você para nos Amém. abençoar, viu? Estou Que o Senhor disposta. continue te usando. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Até nosso próximo encontro. Eu tinha marcado para segunda-feira que vem, dia 24, mas eu acho que não vai dar, porque eu tenho o ensaio da formatura do Carisma. Então eu vou ter que mudar para o dia 1, que é um feriado, 1 de dezembro. Mas daí, se vocês não puderem, vai ter a gravação e vocês podem assistir na mesma. A minha Mas eu espero que vocês estejam, porque eu não gosto de falar sozinha aqui, não. eu vou estar presente, para mim é Parabéns pelo tranquilo. carisma, viu, Zé? É uma conquista, viu? Uma grande vitória, né? Chegou até aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Beijinhos. Bom descanso. Obrigado por vocês estarem aqui até agora. Tá, obrigada pela tua vida. Beijos. Tchau, beijo. Tchau, tchau.